Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula de Noções de Direito do pré-ALMG do Aprobare. Bom, recapitulando, nós estamos na temática do Poder Legislativo Estadual, esgotamos o regramento federal, ou seja, o regramento previsto na Constituição da República, e agora estamos caminhando pelo regramento estadual, ou seja, aquilo que está na Constituição do Estado de Minas Gerais de 89. Seguindo a temática paulatina, uma temática tranquila, uma temática para assimilar bem, nós continuamos no artigo 53 da Constituição do Estado, agora no seu parágrafo 2º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem encerrada sem que seja aprovado o projeto de lei orçamentário anual. Bom, agora aqui, eu sei que eu já dei uma pincelada sobre legislatura e sessão legislativa, mas agora nós vamos mergulhar nesses dois conceitos. E eu fiz aqui um pequeno desenho que mostra que a legislatura são os 4 anos. E, no caso do parlamento estadual, a legislatura se confunde com o tempo de duração do mandato dos deputados estaduais. Dentro de uma legislatura estadual, nós temos 4 sessões legislativas, porque a sessão legislativa ela tem duração de 1 ano, certo? Sessão legislativa 1 ano, legislatura 4 anos. Ao fim e ao cabo, em uma legislatura, nós temos 4 sessões legislativas. Isso para o parlamento estadual. O que a prova gosta de pegar é justamente confundir a legislatura com uma sessão legislativa. Ou seja, atribuir características de uma legislatura a uma sessão legislativa e vice-versa. Então, vejamos, voltemos para o parágrafo 2º. A sessão legislativa ordinária. Então, aqui nós estamos falando do período de tempo compreendido de 1 ano. Ou seja, aquele período de tempo entre 1º de fevereiro e 20 de dezembro, que já foi uma tarefa que eu dei a vocês, que vocês vão ter que decorar as datas de 1/18, 1/20, seja memorizando alguma data específica da vida, de compromisso, ou usando o aniversário do Nelson Mandela e o dia do mecânico. Não tem como
te ajudar mais do que isso. A questão é, o parágrafo 2º, ele está falando daquele período de um ano, entre aspas, do período de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. E aqui, esses dois assuntos vão se juntar de uma maneira incrível. Por quê? Esse hiato entre 18 de julho e 1º de agosto é um recesso parlamentar do meio do ano. Ele só pode existir, a Assembleia só pode entrar nesse recesso do meio do ano com uma condição. Olha só, a sessão legislativa ordinária não será interrompida, e o dia 18 de julho é justamente essa interrupção, sem que seja aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou como ela é conhecida, a LDO. Então, continuemos antes de fazer algumas observações. Nem encerrada, ou seja, nem entramos no recesso do fim do ano, ou seja, não ultrapassamos o 20 de dezembro, sem que seja aprovada o projeto da Lei Orçamentária Anual, conhecido como LOA. O que isso impõe à Assembleia? A Assembleia só pode entrar para o recesso do meio do ano caso a LDO tenha sido aprovada. E a Assembleia só pode entrar no recesso do fim do ano, ou seja, encerrar a sessão legislativa, caso tenha aprovado a Lei Orçamentária Anual. Então, daqui a gente tira uma importante observação de prova. A sessão legislativa, que tem duração de um ano, ela não é ininterrupta. Ela é interrompida para o recesso de meio de ano após a aprovação da LDO, e ela é retomada em 1º de agosto, e ela é encerrada dia 20 de dezembro, né, e a Assembleia não pode ir para esse segundo recesso sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Professor, nunca ouvi falar nessas leis. Tá bom. Vamos concentrar nos nomes dessas leis, para que, se a questão brincar com elas, ou seja, falar que a sessão legislativa não vai ser encerrada por uma lei de diretrizes orçamentárias, ou não vai ser interrompida sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual, para você não cair nessa pegadinha, vamos raciocinar. Aqui dá para entender, aqui não precisa decorar assim não. Por quê? O que acontece? O orçamento do Estado, que é como o Estado vai arrecadar, quanto ele irá arrecadar, quanto ele irá gastar e como ele vai gastar, ele é um processo que demora muitos meses para ser feito. E vamos supor que você tem um plano de vida, que é o orçamento doméstico. Se você vai estabelecer diretrizes, olha, eu quero gastar comigo esse ano, eu quero gastar com uma viagem para mim, você está dando diretrizes a seu orçamento doméstico, concorda? Então, as diretrizes, elas precedem o próprio gasto que está previsto na Lei Orçamentária Anual. Perceba que a Lei Orçamentária Anual, que vai valer para o ano seguinte, ela já é uma estipulação bem detalhada das receitas e despesas e fala de números. Quer dizer que a LDO não fala de números? Não disse isso. Mas a LDO, ela traz diretrizes para depois. É como se, grosseiramente, na lei de diretriz falasse assim: ano que vem, Estado de Minas Gerais, vamos gastar pouco, ou vamos gastar muito em tal área. E aí a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela virá cumprindo a diretriz que foi estabelecida anteriormente. Então, se você consegue entender que diretriz precede orçamento, diretriz precede gasto, você não vai cair em pegadinha nenhuma quando a prova tentar te seduzir, uma alternativa bem bonita, mostrando que, por exemplo, a sessão legislativa, um ano, não será encerrada sem a lei de diretrizes orçamentárias.
Você pensa, não, isso está errado. Por quê? Não se encerra o orçamento por uma diretriz, se encerra o orçamento justamente pela lei orçamentária anual. Ok? Ok, ok. Então, vejamos novamente, uma legislatura tem 4 anos, legislatura não tem requisitos de início e fim. Ela dura 4 anos e não tem que aprovar e nem desaprovar nada para ela acontecer. Lá do outro, a sessão legislativa que possui esses requisitos. Ok? Então, memorizando, legislatura são 4 anos e a sessão legislativa é de 1 ano. Então, e como durante uma legislatura vão ter 4 sessões legislativas, a gente pode entender que durante uma legislatura vão ter 4 LDOs, 4 LOAs, não é verdade? Porque se cada sessão legislativa não pode ser interrompida nem encerrada sem a LDO e a LOA, respectivamente, no final de uma legislatura você terá 4 LDOs e 4 LOAs, ok? Agora vamos para o parágrafo 3º, que traz características da legislatura, do período maior. No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias entre os dias 1º e 15 de fevereiro, com a finalidade de 1. Dar posse aos deputados diplomados. 2. Eleger a mesa da Assembleia para mandato de 2 anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. Veja bem, aqui tem informações importantes. Primeiro, que esse período dos dias 1º a 15 de fevereiro, que existem essas reuniões preparatórias, não acontece todos os anos, porque nesse parágrafo estamos falando de legislatura. Então, se a questão vier falando com você que no 2º ano da legislatura, em uma reunião preparatória, o deputado praticou XYZ, isso está completamente errado, porque só existe reunião preparatória no início de cada legislatura, e logo, somente na primeira sessão legislativa da legislatura é que haverá reunião preparatória. E pense, olha a logicidade, dar posse aos deputados diplomados. É lógico, dar posse para o deputado e o mandato dele é de 4 anos. Logo, isso só pode acontecer no início da legislatura. Ok? Isso aqui tem que entrar com tranquilidade, porque em muitos momentos a própria Constituição do Estado vai falar: na mesma legislatura não poderá aparecer reapreciar determinada matéria. Você vai ter que entender, nós estamos falando no mesmo ano ou nos 4 anos seguintes? Então, isso aqui tem que entrar bem legal. E esse quadrinho aqui, essa figura aqui, ela poderia ser desenhada, não é verdade, gente? Seguindo aquele manual de aprendendo a aprender, para que você possa fixar que uma legislatura são 4 sessões legislativas, ok? Então tá, essas reuniões preparatórias entre os dias 1º e 15 de fevereiro tem a finalidade de dar posse aos deputados, e essa segunda, ela pode conter um termo que é muito estranho, às vezes, se a pessoa nunca teve contato, e aqui ela está tendo esse contato na aula de noções de direito, eleger a mesa da Assembleia. A Assembleia ela tem um órgão chamado mesa, que é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo corregedor e por aí vai. A tempo e modo a gente vai ver. Mas é um órgão que dá à Assembleia uma direção, uma forma de conduzir as questões administrativas da Assembleia. O presidente que compõe a mesa,
ele conduz a agenda do Poder Executivo, e a gente vai ver isso a tempo e modo. Mas eu queria, assim, que você já se acostumasse com esse termo, que a mesa da Assembleia é algo rotativo. E eles têm mandatos. Mesa exerce diversas funções, funções deliberativas, ela emite resoluções, ela coordena trabalhos, especialmente questões internas da Assembleia, mas ela também é órgão que emite pareceres de mesa e por aí vai. Então, a Assembleia tem uma mesa, e essa mesa tem integrantes com mandatos, e esse mandato é de 2 anos, permitida uma única recondução, uma reeleição para o mesmo cargo. Opa, quem é presidente numa mesa pode ser vice-presidente na outra? Não, a recondução é para o mesmo cargo, né? Na eleição subsequente, e olha que interessante, na mesma legislatura ou na seguinte. Por que na mesma legislatura ou na seguinte? Veja bem, vamos supor que a legislatura começou e já se passaram 2 sessões legislativas. Quando passam-se 2 sessões legislativas, nós vamos ter que eleger novamente a mesa, certo? E essa mesa, vamos supor que ela foi toda reconfigurada. E aí, esses novos integrantes da mesa chegam ao fim do seu mandato de 2 anos e acaba a sessão legislativa, eles podem concorrer novamente, mesmo que o segundo biênio invada, entre aspas, a sessão legislativa seguinte. Mas você sabe que tem uma situação que o parlamentar ou a parlamentar são impedidos de, caso a reeleição, né, a recondução seja na legislatura seguinte, caso ele não seja reeleito. Porque para estar presente na legislatura seguinte, naturalmente, como abriu-se um novo período de 4 anos e a primeira reunião preparatória é para dar posse ao deputado ou deputada diplomado ou diplomada, se este não tiver sido diplomado, ou seja, se não tiver vencido as eleições proporcionais, ele naturalmente não vai poder ser reconduzido. A eleição da mesa no biênio final de uma sessão, de uma legislatura, desculpa, não é garantia de recondução caso o parlamentar deseja se reconduzir, caso ele não venha a ser reeleito nas eleições populares. Um pouquinho complicado, talvez, mas pense comigo. Uma legislatura tem 4 anos, 4 sessões legislativas. No início de cada legislatura, há a posse para os deputados, para um mandato de 4 anos, e há a eleição da mesa para mandato de 2, permitindo uma recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na outra. Por quê? O exemplo é, caso um parlamentar seja eleito para a mesa no 3º ano dessa legislatura, ou seja, na 3ª sessão legislativa, fica o mandato dele biênio, e caso ele, como ele está no primeiro mandato, ainda deseja ser reconduzido, como vai avançar na legislatura seguinte, tem um marco importante aí, que é a própria eleição do deputado, a eleição popular, a eleição proporcional, a eleição da justiça eleitoral, não a eleição interna da casa para a eleição da sua mesa. Bom, a convocação de sessão extraordinária da Assembleia Legislativa será feita. Até esse ponto da matéria, há um único momento em que a gente falou de sessão ordinária e, mais precisamente, da extraordinária, foi quando a gente falou da vedação de pagamento de verba indenizatória ou salarial de qualquer natureza ao parlamentar pela convocação de sessões
extraordinárias. Pode convocar uma sessão extraordinária. O governador do estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante, com a aprovação da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. O governador do estado, em caso de urgência ou interesse público relevante, ele pode convocar. Só que essa convocação, ela não é automática. Ela é uma convocação que precisa ser referendada pela própria maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Ok? 2. Por seu presidente. O presidente da Assembleia pode convocar uma sessão extraordinária quando ocorrer intervenção em município, para compromisso e aposta do governador e vice, ou, em caso de urgência ou interesse público relevante, a requerimento da maioria de seus membros. Então, o presidente também pode convocar sessões extraordinárias da Assembleia. Nesses casos que você vai ter que escrever, nesses casos que você vai ter que raciocinar, que são casos excepcionais. Por exemplo, a posse do governador e do vice, ela acontece uma vez a cada 4 anos, se não acontecer nada de anormal no percurso, não é verdade? Em caso de urgência ou de interesse público relevante, desde que haja requerimento da maioria de seus membros. Aqui, a exemplo da de cima, que o governador faz o requerimento e a maioria dos membros da Assembleia chancela a existência dessa reunião, dessa sessão, extraordinária. Neste caso, os membros que fazem o requerimento, por sua maioria, e o presidente da Assembleia convoca essa sessão extraordinária. Ok? Então, gente, vamos estabelecer diferenças para que nada passe por engano. A Assembleia, então, ela se reúne entre 1º, 18, 1º e 20. E fora dessas datas, também pode acontecer reuniões que são as chamadas sessões extraordinárias, que não podem ser confundidas com as reuniões extraordinárias que a gente vai ver mais adiante, sabe? Para quem, por exemplo, já sabe um pouquinho da Assembleia e tudo, mas às vezes pode ficar um pouco ansioso, falar, professor Matheus não falou disso, eu não falei disso ainda, porque aqui eu tenho que entender, vocês têm que entender que é um curso de noções básicas. Eu não posso sair falando determinados conceitos, porque nem todo mundo vai estar no mesmo nível. E como são termos um pouco estranhos para alguns, a gente tem que falar com muita cautela, não é verdade? Tem que entender que são termos um pouco complexos para algumas pessoas. Olha só, na sessão extraordinária, a Assembleia somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Mesmo que não tivesse esse final, a própria Constituição Federal já havia, falado que não cabe parcela indenizatória por essas sessões extraordinárias, que acontecem de maneira extemporânea. Não é verdade? Agora, o que traz de novo nesse parágrafo 6º é que essa reunião tem pauta limitada, ou seja, ela somente deliberará, para a matéria a qual ela tenha sido convocada. Por quê? A diferença é que nas sessões ordinárias você tem matérias que vão ser tratadas independentemente delas estarem na pauta de convocação. Porque vocês vão ver lá na frente que existem matérias que trancam a pauta. Então, mesmo que numa sessão ordinária não esteja na pauta uma deliberação específica, ela vai poder ser deliberada por outras forças, por outros dispositivos constitucionais.
Então, gente, se a gente pudesse elencar características principais, é isso aqui. Legislatura e sessão legislativa. Isso aqui é muito importante, porque vai ser um conceito basilar que vai acompanhar a gente aí quando vocês forem fazer os cursos específicos, né, de cada cargo que cada um vai seguir. Ok? Então, senhores e senhoras, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Vocês, se tiverem alguma dúvida, reveja a aula, ou então mande um e-mail, que vai estar no mural do aluno. Eu sempre peço para que o e-mail seja construído, que o aluno digite o que ele está perguntando, porque fica melhor, podem ter certeza, até para o raciocínio da pergunta e para a gente poder sentir ali no aluno alguma dificuldade em algum outro termo, ok? Forte abraço, vamos conquistar o crachá e até a próxima.